Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus, podem se assentar. Amados, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite tão especial de Santa Ceia, no dia 2 de fevereiro de 2025. Quero agradecer ao carinhoso convite dos pastores dessa casa. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo compartilhar algo daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para esse tempo, para essa estação de 2025. É grande a minha expectativa em relação àquilo que o Rei dos Reis fará nas nações nesse ano de 2025. É grande a minha expectativa em ver o agir do Espírito Santo nas nações, nos continentes, na nação brasileira, nas cidades do Brasil e também nessa casa e através dessa casa. Realmente é muito gratificante estar aqui com vocês compartilhando algo dos céus, porque nesse início de ano nós precisamos verdadeiramente lançar ou relançar certos fundamentos do reino de Deus para que nós possamos avançar ao longo dessa estação que se chama 2025. E essa aqui é uma casa apostólica, é uma casa de ensino, é uma casa de excelência, é uma casa profética, e nós temos a convicção em Deus de que um grande derramar, uma grande unção, a unção que está sendo derramada sobre a igreja nas nações, está sendo derramada também sobre essa casa. O óleo fresco que vem do trono do Altíssimo, para nos capacitar, para nos empoderar, para que possamos, com uma mente renovada, nos dons do Espírito Santo, dentro de uma mentalidade de reino, de estabelecimento de reino e de preparo para a volta de Jesus, nós possamos expandir, alargar as estacas do lugar da habitação do Deus Altíssimo sobre toda a terra. Só quem crê, diga amém e dê uma calorosa salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Ele está nesse lugar. Aleluia. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero te convidar a orar comigo. Por isso eu peço que você, aí onde você estiver, feche os teus olhos e abra o teu coração. Eu peço também, por gentileza, que o tecladista possa subir aqui para estar comigo nessa ministração. Pai, nós entregamos toda a autoridade ao Teu Espírito Santo, Pai. Eu reconheço que eu nada tenho, que eu nada sou, que eu sou um pecador regenerado pela Tua graça. Teu Espírito habita em mim, é Teu Espírito, Pai amado, que nos capacita. Toda a nossa suficiência vem de Ti. Nós queremos ser instrumentos de Deus nesse tempo profético e apostólico de rompimento. Nós nos submetemos totalmente ao Teu senhorio. Que o Senhor venha operar com total liberdade nesta casa, nessa noite, trazendo renovo, arrependimento, cura, libertação, empoderamento, completando toda a obra que o Senhor já tem começado, e que começou antes mesmo da fundação do mundo. Espírito Santo, esse lugar é Teu. Espírito Santo, nós somos Teus. Sopra Teu vento, suba as águas nesse lugar, nesses dias, aqui na cidade de Curitiba, nesse ministério, nessa congregação, nesse lugar onde está a Tua noiva, nesse lugar onde está a Tua igreja. Espírito Santo convence, Espírito Santo liberta, Espírito Santo envolve, Espírito Santo transforma e nos conforma à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura do capítulo 2
versículos 1 a 7, do livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, Novo Testamento, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu estou com a versão aqui Nova Almeida atualizada, é NA. Apocalipse, Novo Testamento, capítulo 2, versículos 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte. Volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amados, esse é um tempo de nós revisitarmos os fundamentos da vida cristã, os fundamentos do reino. Eu sei que essa casa tem se empenhado nesse começo de estação em visitar, em ensinar, em estabelecer ou reestabelecer fundamentos como o compromisso com Deus e os fundamentos relativos aos valores ligados à família. E nós queremos nessa noite ir em fundamentos profundos ligados a essas questões que têm sido ministradas nessa casa. Nós precisamos mergulhar nesse lugar, nessas águas que às vezes nós temos permitido que sejam desconhecidas de nós, porque todos nós, como pessoas e como igreja, nós queremos crescer e viver coisas novas. Contudo, a altura do crescimento, a altura, a estatura que nós queremos chegar como corpo de Cristo, como pessoas, como homens, como mulheres, vai depender da profundidade dos fundamentos que estabelecemos. A altura depende da profundidade, porque profundidade fala de fundamentos, daquilo que sustenta o crescimento. Nós temos inúmeras metáforas que a vida nos provê em relação a fundamentos, mas 2 são muito visíveis na nossa experiência cotidiana. A primeira são as grandes árvores, aquelas árvores que suportam anos, algumas séculos, atravessam estações, intempéries, calamidades climáticas e continuam de pé. Essas árvores, elas suportam o peso das circunstâncias e as adversidades, porque elas têm raízes fortes. Elas têm um segredo que nós não vemos, mas nós sabemos que está lá. Elas estão fincadas no solo, extraem o seu alimento de um lugar secreto. A própria natureza provê essa nutrição para essas grandes árvores. E uma outra figura é a figura das construções humanas. Nós sabemos que muitas vezes nós não percebemos ou não nos damos conta de que toda construção,
ela passou por um processo de fundamentação. E talvez essa seja uma chave da engenharia. Saber estabelecer os fundamentos, conhecer o terreno, fazer um estudo de solo. Perceber as variações, o tipo de terreno que vai receber determinada fundação. E ali é necessário que muitos homens e máquinas escavem, desapareçam da superfície e lá, num lugar onde só eles tocaram, serão estabelecidas as bases de um prédio, de uma casa ou de qualquer tipo de construção que sirva para o nosso prazer ou para a utilidade humana. E a igreja, ela precisa sempre perceber a profundidade do seu fundamento, que é Cristo. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas o fundamento da vida cristã e do reino de Deus, que é Jesus, não é uma ideia, não é um princípio lógico, não é uma filosofia, não é algo que se encontra tão somente em manuais ou tratados de teologia. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo está vivo. Esse é o cerne do testemunho cristão e do testemunho apostólico. Os apóstolos e mais de 500 irmãos viram Jesus Cristo vivo. O cristianismo é um testemunho de uma verdade, de algo real, de algo que aconteceu. Jesus está vivo. E o testemunho de que Jesus está vivo é também um convite para que nos relacionemos com Ele, para que nos sentemos à mesa com Ele, para que façamos da nossa vida um lugar onde Jesus sinta-se absolutamente à vontade. Nós somos convidados, interpelados pelo testemunho apostólico, para fazer da nossa história, da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso casamento, da nossa mente, do nosso coração, do nosso homem interior, lugares aonde o Jesus vivo sinta-se em casa. Por isso, periodicamente, nós precisamos rever se estamos vivendo uma fé viva ou se estamos vivendo uma fé tão somente ritualística ou mecânica. Pastor, mas eu sou cristão, eu estou na igreja, eu fui alcançado pela graça, batizado pelas águas, eu estou em Cristo. Eu sei disso, mas a vida cristã é uma vida de desenvolvimento, é uma vida onde nós crescemos e não estagnamos. E o ensino apostólico, inclusive, diz o seguinte: Paulo, escrevendo para os Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5: examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos. Olha a beleza e profundidade do ensino apostólico. Ele está escrevendo para cristãos. Ele está escrevendo para uma igreja conhecida pelas manifestações carismáticas, conhecida pelas manifestações dos dons. Tinha tanto dom entre os coríntios que Paulo precisou intervir para colocar ordem. Vocês só querem saber de dom, só querem saber de poder, eu preciso botar ordem na casa, pessoal. E para essa igreja cheia do Espírito, e para essa igreja que transbordava, Paulo disse: examinem-se. A palavra examine-se no grego aqui é a mesma palavra usada na literatura paralela à Bíblia, que tratava da ciência médica. Era como se fosse o exame do médico sobre um paciente, aquele exame meticuloso, aquele exame detalhista. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo, ou seja, passem a sua fé
por um crivo, pelo fogo, para vocês terem a certeza de que vocês permanecem em Cristo Jesus, nesse fundamento que lhes permitirá fazer coisas grandes em nome de Deus. Quem está comigo até aqui, dê um glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. É por isso que eu preciso, amada igreja, respeitosamente, fazer algumas perguntas para vocês, que ninguém precisa responder, obviamente, responde dentro do seu coração. São perguntas que eu faço para mim, para que nós possamos nos situar no reino de Deus e em Cristo. Sabe como estamos atualmente? Porque como estamos irá determinar aonde chegaremos. Como estamos agora será determinante para que quando chegarmos em dezembro de 25, nós podermos desfrutar ou não de tudo aquilo que uma vida profunda em Cristo pode nos proporcionar, não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso lado, para a nossa cidade e para o mundo em que vivemos. A primeira pergunta: qual é o lugar que Cristo ocupa em minha vida atualmente? Na hierarquia de prioridades que habitam em nossa mente e em nosso coração, qual é o lugar que Cristo verdadeiramente ocupa? Cristo é uma religião para nós que está ao lado de outros anseios profundos, outras coisas que nós desejamos profundamente? Ou Cristo é de fato a prioridade a partir da qual todas as demais coisas são organizadas em nossa vida? Isso é muito, muito importante, porque a Bíblia Sagrada vai revelar a absoluta prioridade de Cristo em nossas vidas. Cristo é absolutamente prioritário, e todas as demais coisas de nossas vidas encontram lugar quando Jesus encontra o principal lugar. As coisas entram no lugar na nossa história quando Jesus ocupa o principal lugar da nossa história. Uma segunda pergunta: que tipo de culto pessoal eu estou oferecendo a Cristo? Que tipo de culto pessoal? Porque muitas vezes nós estamos numa casa abençoada como essa, com um louvor maravilhoso como esse, e nós somos levados a adorar a Deus, a levantar as mãos, somos tomados pelo entusiasmo que flui desse altar, dessa plataforma, que flui dos músicos, toca o nosso coração, toca os nossos sentimentos. Mas o culto, ele não termina às 20 horas, nem às 21 horas. A nossa vida, segundo o Novo Testamento, ela precisa ser um culto a Deus. Aqui nós somos ensinados, aqui nós somos preparados, aqui nós somos capacitados, aqui nós somos orientados, treinados, aqui nós aprendemos a perdoar, aqui nós obedecemos a Deus, batizando, participando da ceia. Mas, quando atravessarmos aquela porta, nessa noite, irmos para nossa casa, o culto, ele não acabou. Pelo contrário, nós precisamos sair daqui incendiados, e com a mente repleta da compreensão de que a nossa vida, tudo que fizermos a partir daqui, é um culto a Deus. Nós somos sacerdotes, nós estamos oferecendo a nós mesmos a Deus todo o tempo. Então, que tipo de culto estamos oferecendo a Cristo? Que tipo de culto pessoal vamos oferecer a Ele em 2025? Qual é, uma outra pergunta, terceira, qual é atualmente, essa aqui eu gosto muito, essa aqui mexe comigo. Qual é atualmente o tamanho da minha sede e da minha fome pela face de Deus? Você consegue medir dentro de você qual o tamanho da sua sede por Deus? Porque se Deus existe, Ele vai ser a coisa mais importante da sua vida. Você não vai buscar nada na sua vida como você irá buscá-lo. E você precisa dimensionar
espiritualmente o tamanho da tua sede e da tua fome pela face do Deus vivo. Porque Deus, Ele não está interessado em títulos acadêmicos, em PhDs. Ele não está interessado no valor do teu patrimônio. Ele não está interessado na marca da sua roupa. Ele não está interessado na sua origem étnica. Ele não está interessado em coisas que para o mundo são importantes. Ele está interessado em saber se há sede e fome dentro do seu coração. É isso que Ele está sondando. Quando Deus olha para você e não olha para o seu rosto, para a cor da sua pele, para o seu cabelo, essas coisas que o mundo tenta colocar sobre nós, uma pressão, para nós as valorizarmos. Não! Deus não funciona assim. Deus está atravessando a sua aparência, está atravessando a sua condição social e econômica. Ele está entrando lá no profundo do seu ser. Eu quero saber se ali é um homem que tem sede e fome pela minha face. Eu quero saber se ali existe uma mulher faminta e sedenta pela minha face. Será que espiritualmente, hoje, essa é a quarta e última pergunta, eu e você podemos fazer como nossas as palavras do salmista, que dizem assim, Salmo 42, versículos 1 e 2. Será que essas palavras são as nossas de verdade? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei? E me apresentarei diante da face do meu Deus. E Salmo 63, 1. Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Será que essas palavras são as nossas? Por isso nós precisamos visitar fundamentos. E nessa noite, nós separamos um dos fundamentos da vida cristã, revelados na Sagrada Escritura, que está nesse texto de Apocalipse capítulo 2, e agora eu li os 7 versículos dessa carta de Jesus à igreja dos Efésios, a primeira carta das 7 igrejas do Apocalipse, para contextualizar, mas agora nós vamos nos deter entre os versículos 2 e 6, do capítulo 2 de Apocalipse. Vamos nos deter entre os versículos 2 e 6, do capítulo 2 de Apocalipse. Eu vou reler para vocês, para nós fixarmos essa mensagem. Conheço as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tem, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se, volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o candelabro do seu lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse é um dos textos mais impactantes da Bíblia Sagrada, um dos mais desafiadores da Bíblia Sagrada. Esse texto é muito impressionante e muito forte. Nós sabemos que a carta, ou a revelação profética de Apocalipse, não só na disposição do Novo Testamento, é o 27º texto, mas cronologicamente
também é o último texto escrito e que foi incorporado ao cânon, aos textos inspirados da Bíblia Sagrada. Esse texto é de aproximadamente do ano 90 da era cristã. A maioria de vocês sabe que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, que era uma colônia penal dos romanos. E a igreja, no ano 90, já era uma igreja que estava estabelecida, ou razoavelmente estabelecida, em vários lugares do Império, e até fora do Império Romano. Aqui nós já temos uma distância de mais ou menos 30 ou 35 anos, da plantação das igrejas pelo apóstolo Paulo, aquela plantação das 3 viagens de Paulo, que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, lá no livro de Atos, e até nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo foram escritas, a maioria delas, entre o ano 40 e 60 do primeiro século. Aquelas cartas eram cartas para igrejas recém-criadas, mas em Apocalipse, João já está escrevendo para igrejas que tinham amadurecido, que já estavam estabelecidas. Esse aqui é um raio-x profundo do coração da igreja cristã. Existem muitas controvérsias acerca da interpretação, o modo de se interpretar o livro de Apocalipse. Existem muitas correntes interpretativas, mas existem algumas unanimidades. A principal é que Jesus vai voltar. Essa é uma crença que une cristãos de diferentes matizes. Mas há também um consenso muito forte acerca do fato de que as cartas às 7 igrejas do Apocalipse são mensagens profundas de Jesus para as igrejas da época e para a igreja cristã de todas as épocas. E se uma igreja quer ser igreja, se um cristão quer ser cristão, ele precisa se avaliar a partir da perspectiva dessa mensagem. E essa mensagem é muito impressionante por causa dos elogios que são feitos à igreja dos Efésios. Essa igreja, amados, ela tinha um trabalho incansável. Repita comigo: trabalho incansável. É isso que o Senhor diz no versículo 2: eu conheço as obras que você realiza, eu sei do seu esforço e da sua perseverança. Obras que você realiza, eu sei que você faz, eu sei que você coloca a mão, eu sei que você transforma, eu sei que você muda a realidade, eu sei que você se esforça, eu sei que você vai além dos seus limites psicológicos, mentais, físicos. Eu sei do seu comprometimento com a obra de Deus. Além disso, essa igreja também tinha firmeza de caráter. Diga comigo: firmeza de caráter. Porque a palavra de Deus, ainda no versículo 2, diz que essa igreja, ela não suportava os maus. Não suportava os maus. Ela não tolerava homens maus. Ela era firme. Ela era posicionada. Ela tinha firmeza de caráter. Era uma igreja que se esforçava no sentido de permanecer pura, permanecer dentro de uma atmosfera de zelo, e não suportar libertinagens, não suportar que pessoas entrassem e desmembrassem o corpo de Cristo. Era uma igreja militante e resistente. Além disso, essa igreja também tinha zelo doutrinário. Repita comigo: zelo doutrinário. O versículo 3 é muito poderoso e forte, porque diz que, além da perseverança, essa igreja, ela colocava a prova, versículo 2, perdão, final do versículo 2, parte B do versículo 2, ela colocava à prova aqueles que se declaravam apóstolos, mas não eram, e ela descobria que eles eram mentirosos. Então essa igreja, ela tinha zelo doutrinário. Por quê? Porque no contexto do Novo Testamento, os falsos apóstolos eram falsos mestres que disseminavam falsos ensinos, uma falsa teologia, uma falsa doutrina nas igrejas. O texto-chave para você compreender isso no Novo Testamento é a carta de Paulo aos Gálatas. Inclusive, Paulo vai citar, de maneira até irônica, os superapóstolos que tentavam se infiltrar, tomar a autoridade dele e disseminar uma falsa teologia que os afastaria da graça de Cristo. Então, no Novo Testamento, essa expressão falsos apóstolos está ligada a um ensino falso. E essa igreja era firme, era uma igreja da palavra.
Era uma igreja que tinha doutrina, tinha sã doutrina. Era uma igreja que não negociava. Era uma igreja que não se dobrava para modismos, como a hipergraça, esse tipo de coisa, que vive tentando cercar o corpo de Cristo, como um fermento que tenta levedar toda a massa. E essa igreja era uma igreja perseverante, duplamente perseverante, segundo o texto, que tanto no versículo 2 quanto no versículo 3 é dito: vocês são perseverantes. E ser perseverante é uma baita de uma qualidade para uma pessoa, para uma família, para um jovem, para uma instituição, para uma igreja. Ser perseverante, atravessar estações, atravessar adversidades. Essa igreja também suportava o sofrimento. É o que diz a palavra de Deus, versículo 3. Suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Suportou provas. Suportar provas é passar pelos vales, sem desistir. Quantos aqui têm passado pelas provas sem desistir? Eu tenho certeza que esse ministério vai passar por todas as provas sem se esmorecer. Eu tenho certeza que esse ministério vai passar por todas as provas sem desistir. Aleluia! E no versículo 6, ainda diz que essa igreja, ela odiava as obras dos nicolaítas. E Jesus disse: eu também odeio, estamos juntos. Vocês odeiam, eu também odeio. Vocês têm isso a favor de vocês. Nicolaítas, no Novo Testamento, está ligado a um ensino que leva à libertinagem sexual. Se há algum tipo de coincidência com os tempos que nós estamos vivendo, isso só prova que a palavra de Deus é digna de toda a confiança, porque revela toda a verdade. Nicolaítas eram ensinos que levavam à libertinagem e à depravação sexual. Amados, nós lemos isso aqui, meu Deus, fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia. Uma igreja assim é muito surpreendente, irmãos. Muito surpreendente que no versículo 4, o próprio Jesus diga: tenho, porém, contra você. Isso aqui não é qualquer igreja, amados. Essa igreja descrita aqui em Apocalipse 2, esse paradigma de igreja nem é comum de ser encontrado hoje. Nem é comum de ser encontrado num Brasil que tem milhares de igrejas. Nem é comum. Nós somos crentes maduros, não somos crianças, nós sabemos disso. Nós sabemos que existem congregações da palavra, congregações da resistência, congregações do reino, mas nós sabemos que existem também aquelas congregações que se moldam, se adaptam. Essa igreja não é uma igreja comum, mas Jesus diz: eu tenho algo contra você. Meu Deus, o que será que eu tenho que fazer? O que o Senhor tem contra mim? Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. É sobre esse fundamento que nós vamos mergulhar agora. O primeiro amor. Porque isso aqui parece ser o importante entre os importantes para Cristo. E se é o importante entre os importantes para Cristo, precisa ser também a nossa vida. Precisa ser também a nossa vida. Esse verbo abandonar é usado em muitas traduções. Algumas outras traduções utilizam o verbo deixar. Esse é um verbo, afiemi, é um verbo no grego, que, dentre essas palavras que eu já mencionei, significa também negligenciar, ou desistir de algo. Agora, dentro da semântica do grego, do Novo Testamento, esse verbo que é usado aqui, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, também significa, é usado em outros contextos, para aquele homem que manda a sua mulher embora, num contexto de casamento. É uma pessoa que desiste dos seus votos iniciais. É uma pessoa que um dia deu a sua palavra, mas com o passar do tempo, aquela palavra foi se afrouxando, sabe?
Ou seja, curiosamente, esse verbo é usado também para indicar a ação de um homem ou de uma mulher que abandonam o seu amor conjugal. O seu amor conjugal. E o que é o primeiro amor? Eu me arrisco a uma definição, sabendo que as definições são falhas e temporárias e incompletas. O primeiro amor é uma dimensão ou modo de relacionamento intensamente pessoal com Cristo, que nos mantém em absoluta dependência dEle. E nesse tipo de relacionamento, o maior desejo de nossa vida é desfrutar da presença dEle a cada dia, em um crescente contínuo. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor é um lugar, dentro de um relacionamento com Cristo, que nós podemos, com o passar dos anos, nos deslocar e abandoná-lo, mesmo trabalhando na obra do ministério. Mesmo trabalhando na obra do ministério. Nós podemos, é algo tão sutil, que vem com o tempo. Sabe aquele casamento? Todo casamento começa, evidentemente, com uma paixão. É claro, a não ser na antiguidade. Na antiguidade os casamentos eram entre famílias, por questões ligadas à propriedade, etc. Mas nos tempos modernos, ou pelo menos a partir da idade moderna, os casamentos, eles ganharam uma nova dimensão. Os casamentos passaram a ser puramente por amor. As pessoas se amam. E o amor é aquilo que você sabe. Porque o amor é aquilo que você sente pela sua esposa, pelo seu marido. É aquilo que mexeu com você. É aquilo que mudou os seus dias. É aquilo que colocou dentro de você uma outra pessoa. E essa pessoa que foi colocada dentro de você, quando você se apaixonou pela sua esposa. Quantos são casados aqui, só para eu saber, por favor? Quantos são casados? Levante suas mãos. E aquilo que entrou dentro de você naqueles dias, fez com que alguém passasse, entre aspas, a morar dentro de você. E você passou a desejar dar a sua vida àquela pessoa. Eu sei que você pensou assim: eu troco tudo para estar com ele. Eu troco tudo para estar com ela. Eu quero sair da minha casa, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero mudar de cidade, mas desde que eu divida os mínimos espaços e as mínimas coisas com ele ou com ela. Naqueles dias, a sua alegria talvez fosse ficar de mão dada no ponto do ônibus. Aquilo já era tudo para você. Fazer um lanche lá no Rio a gente chama de podrão, né? Talvez seja ofensivo para a linguagem curitibana, mas aquelas barracas simples de cachorro-quente, sabe? Com tempero de rua, aquela coisa toda. Não sei se aqui é podrão ou se tem outro nome, né? No Rio, pejorativamente, mas é assim que se chama lá, né? E você, aquilo ali é um jantar 5 estrelas para quem está apaixonado. Quem está apaixonado só quer ficar junto. E muitas vezes hoje você vai num restaurante japonês, passa seu cartão de crédito, talvez até aquele cartão de crédito preto. Não sei porque o cartão de crédito preto, ele parece que tem mais poder, né? Que você não tinha naquela época. Naquela época você contava, tipo assim, meu Deus, não pode dar ruim nessa conta do cachorro quente. Mas agora, você vai lá, passa o cartão e às vezes, o casal janta. É, amor? É mesmo? É? Hã? O que você falou? Ah, tá bom. A conta, por favor. Entra no carro, o carro que você sonhou em ter, e às vezes a cabeça de um está para cá, a cabeça de outro está para lá. A vida com Cristo, ela alcança esse tipo de dimensão. Cristo não quer perder aquela tua paixão inicial. Cristo não precisa que você trabalhe para Ele. Ele deseja o teu coração. Cristo está chamando pessoas para o seu próprio jardim, para que Ele possa desfrutar de você. Ele quer te encontrar. Ele quer conversar. Ele quer que seu coração o priorize.
Ele quer que seu coração se mantenha no estado de paixão. O primeiro amor, esse impulso inicial, sem reservas, total a Deus. É somente vendo dessa forma. Quantos estão comigo aqui ainda? Aleluia. É somente vendo dessa forma, presta atenção, igreja. É somente vivendo dessa forma que conhecemos verdadeiramente o Pai. Porque o Pai não é uma doutrina, o Pai é uma pessoa, a primeira pessoa da Trindade, que a segunda pessoa da Trindade, Jesus, revela pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E você só conhece o Pai em intimidade. Só em intimidade você conhece verdadeiramente o Pai. Porque o Pai não pode ser conhecido pelo nosso esforço, mas só por revelação do próprio Cristo e do seu Espírito. Só o Espírito pode te revelar, abrir as cortinas do seu entendimento, da sua história, o profundo do seu homem interior e mostrar: aqui está o Pai. Aqui está o Pai. E o primeiro chamado da igreja não é ensinar um sistema, mas manifestar para o mundo o Pai. Esse é o primeiro chamado da igreja. É por isso que igrejas vêm e vão. Às vezes você olha, nossa, mas aquela denominação, nossa, mas aquela igreja era tão forte, era... Alô? O primeiro chamado da igreja não é mostrar um sistema para o mundo, mas manifestar o Pai. É mostrar que cada ser humano nessa terra tem uma paternidade celestial e divina, tem um acolhimento, é amado desde a eternidade. Porque essa revelação de amor que te cura profundamente, é a revelação da face do Pai, que é a cura das nações e das vidas. É ali que existe restauração. É ali que existe nova história. E algumas comunidades, algumas igrejas acabam se engessando em sistemas e deixam de manifestar o Pai. Elas escrevem tratados, mas não há mais revelação da face do Pai. Não há mais revelação do amor de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 8 e 9. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há quanto tempo estou com vocês, Filipe? E você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Então quem vê a Jesus tem a revelação do Pai. E a revelação do Pai é aquilo que o Pai quer mostrar na terra, a sua própria face, para os seus filhos. Para que seus filhos entrem no verdadeiro Shabat, no verdadeiro sábado, que é o descanso de confiar totalmente num Deus que cuida de nós. O nosso sábado não é mais um dia, o nosso sábado é estar totalmente em Cristo, descansando, sabendo que quem trabalha por nós é um Pai que é Criador de todas as coisas e que nos ama incondicional e profundamente. A igreja, enquanto corpo de Cristo, está comissionada, portanto, a revelar a paternidade de Deus ao mundo. Por isso a igreja sempre é chamada para rever o seu caminhar, pois manifestar depende do caminhar. E nós podemos trabalhar e não revelar e manifestar Deus. Muitas vezes o cristianismo, ele se torna estéril, porque as pessoas olham e falam assim, cara, mas
Não sei, isso parece um corpo de doutrinas que te prende. Não, às vezes, nem o amor do Pai se revela através da igreja. Mas essa casa, e a cidade de Curitiba, e esse tempo é um tempo apostólico e profético, onde nós estamos sendo chamados a irmos profundo em Cristo, para manifestarmos o Pai, a partir desse lugar, como se essa casa fosse uma fonte, que fosse jorrar pelos arredores, pelos quarteirões, por essa cidade, e fosse inundar dessa manifestação dos filhos de Deus, porque é por isso que o mundo está ansiando, pela manifestação dos filhos de Deus, e você só é filho, se você conhece o Pai. Por isso nós precisamos voltar, como diz o texto, lembrem-se, pois, de onde vocês caíram. Amados, essa mensagem é para a igreja, essa mensagem é para mim. Eu preciso pensar, onde foi que eu deixei? Que tipo de hábitos, práticas, pensamentos entraram em mim e me absorveram a ponto de eu me afastar da presença poderosa da face de Jesus? E a chave que abre a porta para esse tipo de relacionamento com Cristo, como diz o texto, versículo 5, é o arrependimento, é o quebrantamento. Diga essas duas palavras poderosas comigo: arrependimento, quebrantamento. Essas duas palavras são poderosas para quem quer viver uma vida extraordinária com Cristo. Quantos querem viver uma vida extraordinária com Cristo? Quantos querem viver uma vida extraordinária no Espírito? Quantos querem ser guiados pelo Espírito de Deus? Quantos querem sair de um cristianismo sem poder e mergulhar num cristianismo com poder, num cristianismo apostólico, de sinais, maravilhas, prodígios, transformações, grandes viradas, grandes sinais, grandes conversões, avivamento, fogo, paixão, glória, presença, Shekinah, derramamento do Espírito, águas que sobem? Quantos querem viver isso? A porta de entrada é o arrependimento, o quebrantamento, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se, e volte às práticas das primeiras obras. Existem dois tipos de arrependimento, diga assim, dois tipos de arrependimento. O primeiro é o arrependimento que você já conhece, que é o arrependimento para não crentes, é quando você é atraído pela graça de Deus, e você é transferido do reino das trevas para o reino da luz, pelo Espírito Santo. Ali você passa pelas águas, e você se arrepende, você se revê, e você pede perdão pelos seus pecados, pela sua vida antiga, e você se abre para Cristo e diz: me faça uma nova criatura, eu quero ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, eu quero te servir, eu quero te amar. Agora existe um segundo tipo de arrependimento, diga assim, segundo tipo de arrependimento, que é o arrependimento da noiva de Cristo, que é o arrependimento da igreja. O cristão não foi chamado para um dia se arrepender, o cristão foi chamado para viver em arrependimento e em quebrantamento. Talvez esse seja o erro no qual nós incidimos, talvez por uma parcela de culpa dos pastores e mestres que pastorearam a presente geração, tem pastoreado a presente geração. Arrependimento não é um momento da sua vida, arrependimento é a sua vida diante de Deus. Nós vivemos quebrantados, contritos, o máximo possível, mergulhamos mais nisso, mais, e diminuímos como João Batista, para que ele cresça, e diminuímos para que ele cresça, para que ele cresça. E como diz a canção, vamos perdendo tudo, vamos entregando tudo, vamos deixando tudo para conhecê-lo, para nos aprofundar nele, deixando tudo para trás. Tudo que um dia o nosso velho homem desejou, tudo dia que o nosso velho homem cobiçou, como se fosse a fonte da felicidade, ou a realização da existência humana. Quando estamos em Cristo, nós sabemos que Ele é que nos realiza. E a vida de arrependimento e quebrantamento é uma constante, e uma constante crescente. O profeta Jeremias já era a boca de Deus para falar ao povo de Deus da antiga aliança sobre o fato de que o povo de Deus tinha o costume de abandonar Deus.
Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13, diz assim: porque o meu povo, olha o que ele diz, assim diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. O primeiro qual é? Abandonaram a mim, a fonte de água viva. É um hábito do povo de Deus sair desse lugar, da presença profunda do Senhor. É um hábito. Nós não podemos negligenciar a intimidade com Cristo, nem por causa da obra do ministério, porque o reino de Deus é uma estruturação de prioridades. O verdadeiro ministério flui da intimidade. O verdadeiro ministério de poder flui da intimidade. É por isso que Deus levanta qualquer homem, qualquer mulher na face da terra. Pode ser a pessoa mais simples, lá num país muito pobre, no lugar mais pobre desse país. Se essa pessoa dobrar o seu joelho constantemente e buscar a face de Deus, Deus é poderoso para pegar aquela pessoa e fazer dela um apóstolo, um profeta para as nações. Deus tem feito isso, está fazendo isso e vai continuar fazendo isso. É por isso que a sua vida é linda. É por isso que sua vida, se eu fosse você, eu respirava fundo agora, apertava o cinto espiritual e dizia para si mesmo: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Por quê? Porque Cristo vive e seu Espírito foi derramado. Ele está aqui nesse lugar e Ele levanta os quebrantados e abatidos. Ele levanta os humilhados. Ele levanta aquele que está no quarto orando. Ele levanta aquele que cultiva uma vida secreta com Ele. A partir daí, essa pessoa não precisa de nada. A maior igreja dos últimos anos, do cristianismo moderno e contemporâneo, a igreja do pastor Paul Yang-cho, em Seul, na Coreia do Sul, uma igreja com mais de 500 mil membros. 500 mil membros, mais. Surgiu da vida de um homem simples, que orava a Deus, para que Deus desse uma bicicleta para ele. Um homem que morava num quartinho, tinha problemas de saúde grave, mas é um homem que avançava de joelhos. Ele tinha uma vida secreta com Deus, que fez com que Deus pegasse aquele homem que não tinha nada, não tinha absolutamente nada, mas ele ficou amigo daquele que tem tudo. E quando aquele que tem tudo vê que seu coração é de amigo, esse é. O tempo passou, as adversidades vieram e você está lá. Aí Deus, num dado momento, Ele olha para o seu coração e diz: virou a página, esse é amigo. Os céus reconhecem os amigos de Deus. Você sabe pelos livros de Atos que os apóstolos eles passavam, as pessoas eram curadas. As pessoas eram curadas pelos objetos de uso pessoal de Paulo. As pessoas se colocavam próximas a Pedro, com a expectativa de que a passagem de Pedro pudesse os curar. E quem era Paulo, quem era Pedro? Paulo dizia: eu sou o pior dos pecadores, eu persegui a igreja. Mas o que aconteceu com Paulo? Depois que ele foi encontrado por Cristo na estrada de Damasco, ele passou a viver uma vida de quebrantamento. Paulo ele some por alguns anos. E como ele volta? Ele volta empoderado. Ele volta assim: eu vou conquistar as nações para Cristo. Aonde eu pisar, a terra vai tremer. Aonde eu chegar, Cristo vai chegar. Por que ele tinha essa convicção? Porque aquilo foi construído no secreto. Isso não é ciência humana, isso não é psicologia positiva. Isso é poder do alto que se estabelece na vida de um homem, que se estabelece na vida de uma mulher. Mas para que isso aconteça, essa pessoa vai passar por uma prova, por um tempo de provação, onde o coração dela vai ter que provar para os céus: eu estou contigo, custe o que custar, eu quero a tua presença sobre todas as coisas. E num dado momento, esse homem, essa mulher, eles recebem uma espécie de chancela, ou capa de autoridade, dada pelos céus. E Deus começa a soprar,
começa a empurrar. Daí surgem os avivalistas, os grandes pastores, apóstolos, mestres, evangelistas das nações, pessoas conhecidas e desconhecidas, mas cheias do poder de Deus e que levam a vida extraordinária, mais extraordinária do que qualquer milionário sobre essa terra. Foi assim a vida de Moisés. Deus esvaziou, e quando ele estava vazio, Deus falou: vou te encher. Agora eu vou te encher. E agora eu vou levar você na presença de Faraó, na presença de príncipes, na presença de reis. Você vai liderar um exército que ninguém pode parar. Você vai liderar uma geração de soldados, de valentes, de conquistadores. Essa é a mentalidade de reino que surge no secreto com Deus. Coriamas subiande cotoro massola massora bacanta choma mabacanta riamamas. Holia masupiande co. Ora massole canta chona bacanta labasso. Vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre essa casa, Espírito Santo de Deus. Como em Pentecostes. Como em Pentecostes. Vem sobre essa casa. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Abre os céus, rompe os céus e vem. Vem batizar mais uma vez. Vem batizar com fogo de paixão. Vem batizar um batismo de arrependimento, de quebrantamento. Vem Espírito Santo de Deus. Leva-nos até a tua presença. Leva-nos até a densa nuvem onde tu te ocultas. Leva-nos, sopra. Leva homens e mulheres. Leva homens e mulheres simples até a presença do Rei, pela tua graça poderosa. Que a tua graça seja louvada, que as nações, que toda história, que todo governo, todo principado, todo dominador conheça a supremacia da sua graça, do seu favor na vida daqueles que te buscam.